Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 2, no versículo 7, que vai nos dizer assim: ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, como hoje é dia 24 e amanhã é dia 25, muitas pessoas comemoram o Natal, mas muitas pessoas, irmãos, infelizmente, aleluia Jesus, fazem idolatria a São Nicolau, que não tem nada a ver, aleluia Jesus, com Jesus. Vamos começar primeiramente, aleluia Jesus, pensando uma coisa, irmãos, que foi colocado o Natal dia 25 de dezembro, porque era próximo da virada do ano, então quiseram colocar tudo junto ali 25 de dezembro. Em Israel, aqui a gente vê, irmãos, que a palavra vai dizer que, antes de eu falar isso, a palavra vai dizer aqui que primeiro Maria teve um censo no tempo que governava o rei Cirino da Síria. E ele decretou que as pessoas fossem se inscrever, porque ele queria saber a quantidade de pessoas que existia ali. É como se você fosse votar, entendeu? Então eles iam se inscrever para saber que eles existiam perante o governo. E aconteceu que José, ele era de Belém, da cidade de Davi. Mas só que, irmãos, naquela época, o homem não poderia casar com uma outra pessoa que fosse de outra origem. Digamos assim, a família de Judá casar com a família dos levitas. A família dos levitas casar com a família de quem, assim, das 12 tribos, da filha de Dan, da família de Dan, que são juízes, que onde veio Sansão. Então não podia. Naquela época, é como se fosse assim, para vocês entenderem, os cristãos têm que casar com um cristão. É assim que a Bíblia nos descreve. Se você quer casar, case com uma pessoa, com um esposo, com uma esposa que seja servo de Deus. Se você é católico, case com um católico. Se você é ateu, case com um ateu. É mais ou menos assim. Mas nós, quando a gente pede a direção de Deus, nós casamos com quem é cristão também. O Senhor nos envia um esposo e uma esposa cristã. Então é mais ou menos assim para vocês entenderem. Então Maria também era da tribo de Davi. Ela também vinha da tribo de Davi. Então eles foram lá se inscrever, ele e Maria estava grávida. Eles moravam na Galileia, então eles moravam na Galileia e foram para a Judéia, na terra de Davi, que se chamava Belém. Ali eles foram se inscrever, né? E nesse tempo ali, Maria, ela sentiu a dor do parto. Provavelmente eles passaram em alguma hospedagem, algum hotel que tinha ali e não tinha vaga nenhuma. Então, como ela estava prestes a dar luz, para não dar luz ali no meio da rua, coisa parecida, então eles foram para um lugar onde coloca animais ali, né? E numa manjedoura, né? Onde colocam os animais ali. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Maria teve ali, aleluia Jesus ali. Só que nesse tempo vai dizer, irmãos, que os anjos se apresentaram aos pastores. E quando é época de frio, os pastores não saem para pastorear as ovelhas ficam presas. Eles não saem para o frio. Ela só sai no tempo do calor.
Então, as ovelhas, elas só saem na época do calor. E se você buscar pela internet, você vai ver que em dezembro em Israel é uma época fria. É um tempo de frio. Jesus morreu numa época de frio, mas ele não nasceu numa época de frio. Em dezembro não é frio em Israel. Os meses de calor em Israel é entre julho e agosto. E essas são umas épocas de calor. E quando Jesus nasceu, que os pastores estavam pastoreando as ovelhas, era uma época de calor. E então contam, né, essa fábula aí de Papai Noel, né, dizendo que veio num trenó e porque é dezembro, porque é uma época de frio, sendo que aqui no Brasil é uma época de calor, em Israel é uma época de frio. Então, isso não é verdade. E assim, irmãos, o que a gente se entristece, assim, o que eu vejo, é pessoas que se dizem que são servos de Deus e fazendo idolatria. Isso é uma idolatria ao Papai Noel. Eu vi situações assim, sabe, que a pessoa vai lá, tira foto com as decorações de Natal, tira foto com o Papai Noel, vai lá e curte todo o cenário do Papai Noel, né, de repente numa praça, e depois posta, né, depois posta no status, porque o Papai Noel, por que você não pode? Porque é uma idolatria, uma festa pagã. Então, da mesma forma, se você não tem nada de decoração de Natal, mas você vai lá prestigiar as coisas natalinas, isso, Deus não se agrada disso. Porque é a mesma coisa, você diz que não pode, mas você vai lá e faz. Como é que pode algo assim, irmãos? O Senhor, ele não se agrada, nós temos que ter o discernimento, isso é uma festa pagã, que não tem nada a ver, aleluia, Jesus. Irmãos, eu era fanática por decoração de Natal. O Senhor foi me mostrando a verdade sobre o Natal, que é um paganismo. Então, eu me desfiz de tudo, peguei e joguei tudo fora. Eu tinha uma árvore enorme, nossa, uns 2,5 metros de altura, aquelas bem grandona. Eu adorava, tinha um monte de boneco, irmãos, eu peguei e dei fim em tudo. Não tenho mais nada, 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 nada. Então, eu oro a Deus assim, ó, que vocês sejam libertos também. Que quem continua nessa idolatria, porque, irmãos, quem está na idolatria não vai herdar o reino dos céus. Porque Jesus mesmo diz, não é somente idolatria a dinheiro. Então, a idolatria, ela faz parte de uma série de coisas. Você idolatrar, né, o Papai Noel, você idolatrar o dinheiro, você idolatrar pessoas, cantores, isso é uma idolatria. Idolatrar estátuas, tudo isso é uma idolatria. Porque você não pode ficar em cima do muro, irmãos. Eu creio em Deus, mas eu gosto do Papai Noel. Eu vou lá, falo do Papai Noel, falo que foi o Papai Noel que mandou o presente para o meu filho. Meu Deus do céu, que absurdo, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Você tem que explicar para o teu filho, você tem que honrar a Deus na sua vida. A idolatria não vai entrar no céu. Você pode perder a salvação se você continuar com esse negócio de Papai Noel na sua vida. As crianças vão crescer aprendendo que dia 25 de dezembro é uma festa pro Papai Noel. E muitos vão pagar o preço por isso. E eu digo com toda certeza, em nome de Jesus.